Esse é o primeiro simpósio e o que mesmo? Tendências para o ensino da matemática. Então, eu sou a professora dessa disciplina e tenho uma turma maravilhosa trabalhando, e essa ideia surgiu na sala de aula, certo? A gente pensou em trazer alguns colegas, alguns amigos que eu conheço, que defendem essas tendências, que desenvolvem essas tendências, e de repente eles propuseram, não, por que não faz assim? Por que não faz isso? Então a ideia surgiu exatamente na sala de aula, né? Então aqui não vieram todos, infelizmente eu vou dar o caçudo em cada um que não chegou a tempo. Mas tem o João Emerson, tem a Fernanda aqui e tem o Lúcio, acertei. E tem também o Jean. Na turma. Pensava que ia ter mais, né? Pensava que ia ter uns 20. Então, mas eles não chegaram a tempo. Ainda contei com alunos de turmas anteriores. Por exemplo, Max também foi meu aluno aqui, né? Em TCC. E você de matemática corre o risco de serem meus alunos também. Então eu invento um bocado de coisas em sala de aula, não é? E eles vão na onda. Mas tem um diretor aqui do IF, aqui de campus, uma pessoa que vai falar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? João Emerson, além de estudante, nossos colegas de turma, já principal também, só que hoje, olha a bola também, então, pelo menos ele tem. Eu gosto de ter um coordenador longo também aqui. Bom, em poucas palavras, primeiro para parabenizar esse momento em toda a matemática, por alguns motivos, né? Recentemente eu fazia parte da departamento superior. E na teoria a gente tem que preparar o curso para que ele sempre tenha aos olhos da comunidade, vamos dizer. Seja a nossa comunidade, seja para fora, né? Isso tanto para a parte de regulamentação quanto da parte prática. E esse momento aqui, esse simpósio, pode não parecer, mas ele é de extrema importância para o uso da matemática. Não só pela aprendizagem que você tem, mas pelo legado que você deixa publicado. Isso é algo de bastante valor na área. Então, muito da sua disciplina nasce num evento que é um simpósio, ele vai ser usado, vai ser certificado, isso é bastante. E também isso nos dá aí, porque é importante ver nossos colegas, a partir da sala de aula, surgir momentos de participação em conjunto com todos os estudantes da matemática, e não necessariamente precisa ser por burocrática. A burocracia é um saco, eu já levei tanto de marca por causa dessa tal da burocracia. E eu acho que esse evento simboliza tudo isso, sabe? Uma conquista de vocês, uma conquista do curso, uma quebra de alguns paradigmas, e que a partir desse simpósio de tendências para ensinar matemática, a gente possa ter outros eventos que outras disciplinas, outras temáticas da área da matemática, que também a fortalecer. E uma coisa que eu acho bastante bacana é, por exemplo, vou pegar um outro texto, né? Igual eu sabe que ele tem ciência disso também. O curso de engenharia elétrica é bastante falado. Para o curso de engenharia elétrica chegar a um tempo de ser bastante falado, alguém tem que construir essa trajetória do curso de engenharia elétrica. E eu acredito que o curso de matemática tem tudo para ser bastante falado também, a partir de momentos como esse, que são construídos aqui e vão ecoar aí pelas outras turmas, que você possa ter mais e mais estudantes para poder passar por uma experiência
assim como do uso dos cursos, certo? Então, eu desejo sucesso a todo evento. Eu queria ficar para prestigiar um momento aqui com o professor Valmeran, mas eu também estou em reunião com o grupo de diretores gerais nesse momento, que é o colega de dirigentes, né? Que é uma discute as burocracias da instituição. Só que eu fico muito contente com os políticos do evento desse sucesso. E estou sempre contando lá, o que a gente puder fazer, dentro das nossas possibilidades, dentro que a gente puder quebrar e passar pela burocracia para que as coisas já aconteçam. Então a gente quer fazer, quer funcionar mais longe e que vocês possam ir mais longe, tá bom? Sucesso nesse evento, parabéns para você mais uma vez. Sucesso para você lá na sua apresentação, que fazem parte da turma, aqueles que não são da turma, mas que estão aqui para prestigiar, ao público que está aqui também a participar desse evento conosco, aos professores. Tem os professores aqui da instituição? Não, né? Temos alguns professores que estão aqui. Não, né? Sendo que foi um movimento feito por Marta, por João Edson. Eu achei bastante interessante, mas não queria ficar depois, não tinha calma, eu acho que não. Mas ela passou uma aula de mais ou menos 2 minutos explicando um pouco a pessoa, a pessoa está inteirada sobre o que vai acontecer isso, a gente fez isso através do digital, então eu acho isso muito interessante, muito bacana. Ter parte de vocês, da sua professora, e que assim seja para mais e mais situações como essa, tá? Os seus braços se evitam um pouco. Porque a gente fala sobre nada para vocês. Que seja um simpósio bastante proveitoso para vocês. Já pedimos licença para ir para essa reunião. E qualquer coisa, nós vamos correr à direita, se vocês precisarem de algo, batam lá, que a porta não fechar, está sempre aberta para poder conversar, compartilhar, criar ideias e levar mais ou menos essa transferência, certo? Sucesso para vocês, obrigado, bom dia e até a próxima, né? Professor Valmeran é professor da instituição, é antigo como eu aqui, né? Então, ele é doutor em engenharia elétrica, e tem pós-doutor? Está fazendo pós-doutorado, e ele é professor de engenharia elétrica, de eletrotécnica e de outras coisinhas mais por aí. E um fã do xadrez. Quando eu não sei nada de xadrez, mas ele juntava aqui alunos e transformou esse xadrez numa disciplina, na época aqui. No ensino médio tinha educação artística, era isso? Ou era outra disciplina que você cobria? Era uma temporada de educação física. Então, qualidade de vida, ficava vazio. Então ele veio e cobriu isso aí. Então eu admiro o xadrez só por admirar, não sei nadinha, nem por admirar o cavalo, nem por admirar o avião. Mas ele vai fazer. Isso pode ter uma ligação muito forte com a matemática. Você chegar na sala de aula como professor, levando uma novidade do aluno, é muito bom, certo? Você se torna uma pessoa, ao contrário do que ele fala, uma pessoa dramática, mesmo que você seja massacre o aluno em outras situações, como Lucas, está chegando agora, mesmo que ele arrebente o aluno em algumas situações, mas ninguém pode falar de Lucas em canto nenhum, porque tudo quanto é aluno é apaixonado por ele. Então acontece isso. A gente tem um jeitinho de levar a disciplina para que ela se torne agradável, necessária e tudo mais. Então, é Valmeran. Obrigado, Marcos. Bom dia, gente. Bom dia. Nós passamos aqui com vocês para parabenizar a iniciativa que nós tivemos voluntária, sempre um desafio, né? Fazer, organizar essas
esses eventos, né? A própria organização já está organizada, né? E o conteúdo, vamos dizer assim, né? Obviamente, é a intenção da unidade, esse aprendizado. Então, assim, eu acredito que nada é por acaso, sabe? As coisas assim, elas que se alinham, quando tem que se alinhar. E Marta vem há algum tempo conversando comigo e pedindo uma colaboração trabalhando no xadrez. Eu sempre fiquei à disposição, né? E isso também me fez começar a voltar, né? A me envolver com o xadrez. E eu vou dizer por que essa necessidade. Então, estou sentindo mais na frente atualmente. Então, apesar da gente falar em tendências para o ensino da matemática, o xadrez não é uma tendência, já é algo, não é? Usar o jogo de xadrez no ensino da matemática é algo já falado há muito tempo. Não é? Talvez seja aqui para o nosso campus, talvez seja um resgate a gente falar do jogo de xadrez. Por isso que eu digo que as coisas não são coincidências, né? Elas vão, né, caminhando para uma convergência. Então, falar do xadrez e a matemática até assim, já é um senso comum. O jogo de xadrez deixa as pessoas mais inteligentes, né? Ajuda na concentração, ajuda no raciocínio lógico, né? Esse é o senso comum do jogo de xadrez, que de fato ele proporciona isso. Mas na visão que eu me entrego com relação ao jogo de xadrez, a gente vai além disso. Isso é como se fosse o chão. Né? Aliás, que não é um privilégio do jogo de xadrez. Né? Essa questão do raciocínio lógico, de desenvolver a concentração, isso é no geral dos jogos. E aí há essa área na educação, né? O estudo dos jogos como instrumento pedagógico. Né? Mas o xadrez tem algo especial. O xadrez tem algo assim, né? Quando a gente vê as peças assim, né, arrumadas, a gente percebe logo um senso estético e já nos traz uma curiosidade, né? Eu acho uma beleza, né? Tem uma beleza artística nas peças, há uma vida quando a gente olha o tabuleiro, né? Pelo menos eu percebo assim. Certa vez, isso já faz alguns anos, que nós tínhamos aqui um projeto de extensão chamado Xadrez na Praça. Inclusive eu trouxe até um próximo, eu fui resgatando as coisas lá que estavam lá no fundo do palco. Xadrez na Praça. Foi um projeto de extensão que nós tínhamos aqui, ainda na época do Cefet. Isso aqui era o quê? 2003, 2004, 2005, por aí. E era o que eu xadrez na praça? Era levar o jogo para o ambiente público e estimular as pessoas a vencer o jogo. E aí, na época, conversando com os estudantes que participaram do projeto, professor, vamos fazer uma faixa para divulgar um projeto, a gente estende na praça para divulgar. Eu disse, não precisa. Não precisa. Mas, professor, como é que o pessoal vai ficar sabendo disso? Vocês vão para a praça, era em dupla a execução do projeto. Eram 3 praças, a Praça da Paz, a Praça São Gonçalo e a praça lá de Mangabeira. A São Gonçalo é aqui na torre, né? A Paz no Pancário e aquela Coqueiral, a Praça do Coqueiral, lá em Mangabeira. Então eram 3 duplas de estudantes. E a orientação é o seguinte, chegue lá na praça, geralmente era sábado à tarde. Monta o tabuleiro, em cima não precisava mesa, cadeira, nada. Só ia com uma bolsinha, uma bolsinha assim,
com o material. E eles começaram a jogar. Essa é a orientação. Comecem a jogar. E naturalmente as pessoas chegaram. Sem dizer uma palavra, sem faixa, sem nada, as pessoas ficaram. Já tem uma atração, assim, algo que chama, né, que desperta a nossa curiosidade. Aí, a orientação é, quando alguém chegar perto, conversar, se apresentar, perguntar se sabe jogar, se sabe jogar, já ceda a vez imediatamente, não importa em que momento da partida esteja, ceda a vez. Se não souber, é hora de ensinar. Aí a cartilha, né, essa era a cartilha que a gente distribuía, e eu vou passar para vocês, tem uma versão em PDF, essa cartilha é do professor Antônio Vilar, que é um professor da área de educação da Universidade de Brasília. Ele foi o pioneiro no Brasil em introduzir no ensino superior e na pós-graduação o ensino do jogo de xadrez como instrumento pedagógico. Ele fez o doutorado dele em uma universidade na França, em Paris, com o tema xadrez. Ele foi o primeiro professor na área de educação da Universidade Brasileira a ter a ousadia de tornar o xadrez como um objeto de pesquisa formal, acadêmico na área educacional. Professor Antônio Vilar. Então, essa cartilha ele fez para o MEC, na época, que tinha um programa chamado primeiro tempo, segundo tempo, coisa assim. E essa cartilha é muito bem feita, tem a versão PDF dela. Então, veja a força do xadrez. Não precisava de faixa, não precisava de divulgação, nada, só o próprio jogo. Então, aqui na escola, sim, esse projeto de extensão foi o primeiro projeto de extensão com edital e bolsa para estudante que aconteceu nessa instituição. Na época não existia o que a gente está acostumado, esse edital de extensão. Na época não existia no início dos anos 2000. E eu cheguei para o diretor de extensão na época, o professor Adriano, professor da área de informática, ele já foi, está em outra instituição agora. Eu disse, Adriano, nós temos essa proposta, eu gostaria que fosse estudada a possibilidade dos estudantes receberem bolsa para fazer esse trabalho de extensão. E foi criar um mecanismo legal para que houvesse, foi o primeiro projeto, esse ano, na praça, um projeto de extensão que eu. E nessa época a gente tinha um grupo de xadrez. Um clube de xadrez chamado Preto e Branco. Clube de xadrez escolar Preto e Branco. Você frequentou, não é, Lucas? Participei, não é? né, joguei os campeonatos. Então, aí esse clube era o ponto de referência para esse envolvimento pedagógico com o xadrez. Eu vou falar aqui também sobre isso. A importância do clube de xadrez com a visão pedagógica, não o clube de xadrez como apenas a visão desportiva. Porque aí tem a questão do xadrez como esporte, que é o que termina sobressaindo mais nas escolas que trabalham com xadrez. E o xadrez pedagógico, assim, que vai além do jogo, da competição, que é o tema que eu vou tentar trazer aqui. Esse tema, esse título que eu coloquei, Ensino de Ciências e Educação Matemática, já veio, que eu estou começando o pós-doutorado, aqui na UEPB, em Campina Grande, na área de desenvolvimento regional e na temática da transição energética, que minha área é energias renováveis. Então, eu estou lá contribuindo para levar a temática de energia renovável, transição energética, nesse programa de pós-graduação lá da UFB, que é o de desenvolvimento regional. E existe um outro programa lá de ensino de ciências e educação matemática. Inclusive tem um doutorado. E aí o meu supervisor pediu que eu falasse sobre essa questão energética nesse programa, né, de ensino de ciências e educação matemática. Então, assim, falar do xadrez e mudar o tema, né? Sai a transição energética, entra o xadrez e o enfoque é o mesmo, né? Então, eu coloquei o nome do
programa lá para o UFPB, de ensino de ciências e educação matemática. Passar, por favor. Aí, falar do xadrez, do jogo de xadrez, né, para auxiliar como uma ferramenta pedagógica, um instrumento pedagógico, como eu disse, não é tanto uma tendência, mas eu percebo que há uma necessidade de um resgate. Porque esse nosso mundo contemporâneo, né, o mundo sempre foi complexo, né? A vida é complexa por si só, mas o mundo contemporâneo está numa complexidade mais aprofundada, não é? De desigualdades, né? de crise socioambiental, de dependência tecnológica, né? Da virtualidade, não é? Do individualismo, não é? Então o mundo contemporâneo, não é? Com as características que nós bem sabemos, termina por refletir na nossa sala de aula um comportamento nosso e também dos estudantes que nos desafia como docentes, né? E lidar com essa complexidade do mundo contemporâneo que repercute, que reflete na sala de aula. Então a gente, como a educação deve responder a isso, principalmente a educação formal, a educação escolar, né? Então, partindo dessa grande questão, a BNCC, ela nos dá, né, a Base Nacional Curricular Comum, ela nos dá pistas. Ela nos dá pistas, né, como a gente... Então, por exemplo, a BNCC, ela chama a atenção, ela tem como referência o desenvolvimento de competências. Né? Nós sabemos disso. E expressa um compromisso com a educação integral. Então, para esse mundo contemporâneo, a BNCC aponta desenvolver, né, as competências, né, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e que isso possa ser mobilizado para que os grandes desafios do ensino contemporâneo possam ser resolvidos ou atenuados, né? Tanto para a nossa vida cidadã, como para a nossa vida profissional. E essa educação, a educação integral também é muito, né, buscada, né? A já visto, por exemplo, aqui nessa escola, a defesa pelo ensino técnico integrado, né? Que não haja a separação entre a formação geral e a formação profissional, que as coisas devem ser buscar uma formação integral do estudante, né? E não seja só, não sobressai só a questão conteudista, né? Mas a questão atitudinal, comportamental. Então, assim, a BNCC aponta os caminhos. E isso traz, a BNCC, ela chama a atenção, ela se baseia nesse princípio, nessa filosofia dos 4 pilares da educação. Isso vocês, em algum momento, alguém falou isso para vocês estudaram, né? Os pilares da educação para o século XXI, também se fala assim, né? Então, o aprender a conhecer, o aprender a ser, a fazer, a conviver, então integrar esses saberes é o grande desafio da educação contemporânea, como uma resposta, uma tentativa de resposta a esse mundo complexo contemporâneo. E aí, essa ideia desses pilares da educação, voltar para o campo do ensino de ciências e educação matemática, a gente vê que esse mundo atual é fortemente tem o seu desenvolvimento, a sua organização baseada em ciência e tecnologia. Né? Isso é muito forte.
E também que esses conceitos, esses conhecimentos científicos, eles são organizados em leis, teorias, modelos, regras, né? Princípios. Então, essa cosmovisão científica, ela tem essa linguagem, essa formatação de leis, modelos, regras, teorias, né? Mas essa visão da formação integral, ela também chama a atenção que precisamos prestar atenção em outras maneiras de ver esse mundo complexo, outras maneiras de enxergar esse mundo contemporâneo, que não seja só a visão científica, tecnológica. Então, outras cosmovisões precisam também ser consideradas, né? Se a gente quer pensar numa educação integral. Então, claro que, como a nossa sociedade está organizada nesses princípios científicos e tecnológicos, claro que essa cosmovisão tende a ser ter mais ênfase, mas não quer dizer que ela é a única e vamos desprezar as outras, como outras cosmovisões, a indígena, por exemplo, ou dos povos originários, né? A cosmovisão das religiões, né? A cosmovisão, bom, essas são as principais, a científica, dos povos originários e as religiões, né? Então, daí a organização dessa educação escolar, dessa educação formal, ela vai pensar no letramento científico e no letramento matemático. Estou falando do ensino de ciências e da educação matemática. Então, o letramento científico, né, os seus conhecimentos, seus processos, práticas, a investigação científica. Então, a escola vai organizar esses saberes para que o estudante desenvolva esse letramento científico, da mesma forma matemática, né? Então, o letramento matemático envolve raciocinar, representar, comunicar, argumentar matematicamente, tudo na sua linguagem própria. Então, essa organização dessa educação formal nesse campo da matemática também vai, né, ajudar no desenvolvimento desse letramento. Aí, uma das coisas importantes, tanto do letramento científico quanto do letramento matemático, é o aspecto da investigação, é o aspecto da pesquisa, se assim a gente queira falar, né? Então, não é só o conhecer, né? É preciso conhecer, explicar, mas também, a partir desse conhecimento, dessa explicação, avançar em algo novo, né? Então, daí a gente vê os três objetivos do processo científico, do processo metodológico científico, né? Que é o descrever, você se aproximar do fenômeno e dizer, olha, isso acontece assim, se ligar aqui, é o descrever o fenômeno, e é muito com os nossos como é a visão, os nossos sentidos. Os nossos sentidos naturais são os primeiros sensores para descrever esse fenômeno. Daí a gente quer saber o porquê disso ou daquilo, aí vai buscar a explicação, aí vem o conhecimento científico, suas leis, os seus modelos, para explicar. O passo seguinte do objetivo sintético é que me parece que é o nosso ponto mais fraco no nosso sistema educacional, né? A gente até chega no explicativo que é o chamado conteúdo, a gente vai desenvolver, trabalhar os conteúdos, né? De qualquer disciplina. E a gente chega nesses conteúdos e quer que o aluno reproduza aquele conteúdo, a gente quantifica essa reprodução, se foi bom, se foi ruim, ou não, e aquilo se tivesse uma nota, e o que fazer com esse conteúdo. Então, essa educação integral para esse mundo complexo, esse mundo contemporâneo,
pede que a gente passe para o objetivo sintético de criar coisas para resolver os problemas desse mundo contemporâneo, pelo menos atenuado. Então, esse percurso, né, a BNCC enfatiza, não chamando a atenção desse objetivo, aí já sou eu que estou colocando na minha interpretação, né? A BNCC não fala desses objetivos assim, mas esse é o percurso da metodologia científica. Então, olha um exemplo dessa trajetória, né? O fenômeno está ali, aquele banquinho de uma casa no sertão, no nosso sertão. Andando pelo sertão, topando um banquinho desse. Eita, quebrou uma perna no banco. Esse banco é fraco, quebrou uma perna. Né? O banco, né, também troncho, está faltando uma perna. Disse, não, aí eu viro e disse, não tem outro buraco aqui de uma quarta perna, só tem 3. Eita, esse marceneiro não sabe fazer banco não. Fazer um banco faltando uma perna. Mas aí eu experimentando esse banco, aí é a primeira etapa, né, do descrever. Estou ali, meus sentidos. Eu sento nesse banco e ele muda a posição e ele não fica em falso. Ele não fica em falso. Mas por que esse banco não fica em falso? Aí eu passo para o objetivo explicativo. Por que não fica em falso? Aí eu vou, começo a buscar os meus conhecimentos científicos, a minha base científica, meu conteúdo. Aí eu me lembro, 3 pontos definem só e somente só um plano. Eu aprendi isso na matemática. 3 pontos definem só um plano. É por isso que não fica em falso. Então, olha aqui, quem fez isso é um gênio. Quem fez esse banco lá no sertão, ninguém sabe com que instrumento, talvez sem saber que 3 pontos definem só e somente só um plano, e fez um banco que não fica em falso. Eu digo, olha que genial. Imagine se a gente fizer uma cadeira mais ergonômica, mais confortável, mais bonita, né? Mas com os 3 pés para não ficar em falso. Então eu sintetizei uma coisa. Então é essa trajetória que a gente precisa estimular assim, na escola, em qualquer área, em qualquer disciplina, esse percurso do descrever, do explicar, mas o último principalmente, que é o de pensar coisas novas, de pensar novas soluções. E aí, é quando a gente vê esse jogo, que a gente vê como ele funciona, ele segue esses 3 passos. Quando eu estou jogando xadrez, eu estou fazendo aqueles 3 passos, eu estou exercitando aqueles 3 passos. Do descrever, do explicar e do criar, do sintetizar. Então, esse jogo, ele, pela dinâmica dele, pela complexidade dele, ele leva a esse pensamento científico. Esse pensamento, um pensamento enxadrístico, é um pensamento que percorre esses 3 objetivos a cada lance. A cada lance. Desde o primeiro, eu vou pegar o primeiro, eu já segui essa trilha. Então, se nós queremos estimular esse pensamento científico na escola, esse jogo pode contribuir para essa prática. De uma forma lúdica, né? De uma forma com uma brincadeira, né? Até mesmo com um passatempo, né? Mas ele está exercitando, está contribuindo para esse exercício do pensamento, né? E associado a esse aspecto aí, mas só o xadrez faz isso? Não é o único jogo que estimula esse raciocínio, essa forma, esse pensamento científico. Não. É outros jogos, né? Então eu não quero, talvez
na minha empolgação por esse jogo, não quero levar ao entendimento que só ele faz isso. Não. Outros jogos, até mais simples, podem também levar. Agora, como eu disse, o xadrez, ele tem algo assim, né? Que muitas vezes só quem joga é que percebe. Então, eu posso ver duas pessoas jogando aqui e disse, que negócio parado. Né? Eu estou aqui vendo de fora, duas pessoas jogando ali. Que negócio mais entediante. Mas quem está jogando, até a pulsação aumenta. O coração acelera. Há momentos de tensão. Há momentos de euforia. Né? Então, quando você faz a imersão no jogo, você começa a perceber uma força diferente que há nesse jogo. Né? Então, há uma luz assim, que é algo. Por isso que eu acredito que esse jogo milenar, ainda hoje, no nosso mundo contemporâneo da virtualidade, da internet, do smartphone, das redes sociais, esse jogo milenar, analógico, que representa uma situação medieval, ainda atrai os jogos. Ainda atrai os jogos. Na minha aula de sexta-feira à noite, um aluno meu disse, professor, eu gostaria de ensinar xadrez a um filho de 7 anos. Aí como ele sabe que eu já tive um movimento de xadrez. Aí ele veio, no final da aula, conversar sobre o xadrez dele. O pai, né, querendo orientar uma nova geração que quer utilizar o xadrez para a criança de 7 anos. Então, com toda essa pós-modernidade do mundo atual, o xadrez ainda tem essa força de atrair essa juventude. E aí, como eu disse, isso não é exclusividade do xadrez, esse valor educacional. Né? Existem outros jogos que promovem o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento cooperativo, que é essa educação integral da BNCC, chama a atenção que devemos perseguir. Né? Então, jogos ajudando, não vai fazer isso exclusivamente, ajudando outros processos, também vão contribuir para esse desenvolvimento da educação integral. Né? O autodescoberta, a autonomia, então é o saber ser, né? Você conhecer os seus limites, conhecer as suas habilidades, né? Os seus pontos fortes, o que você precisa melhorar, né? Essa autonomia de você buscar resolver, você ter a iniciativa, né, nas coisas do dia a dia e das coisas do mundo do trabalho mais à frente, né? Esse desenvolvimento cooperativo, e você não está só no mundo, você vai conviver, precisa conviver, precisa saber viver junto, que é outro pilar das habilidades, né, para o século XXI. Então, o jogo de xadrez, ele contribui, mesmo sendo um jogo individual na sua execução, né, mas na sua aplicação ele também pode contribuir para o desenvolvimento cooperativo. E o jogo de xadrez, como eu disse, pela sua complexidade, pela sua dinâmica, a representação de uma luta, ele termina por possibilitar diversas ligações, simbolismos com a vida real. Inclusive, eles têm estratégias, como exercício de estratégias, até no mundo corporativo, o xadrez é utilizado. Né? Então, assim, o jogo de xadrez, ele claramente, nós associamos o valor educacional dos jogos também em jogo de xadrez. Eu já adiantei
posso fazer a associação dos quatro saberes, né? O saber conhecer, o saber fazer, o saber ser, o saber viver junto. Eu consigo associar com a prática do jogo de xadrez. Porque o jogo de xadrez pode auxiliar nesse desenvolvimento das habilidades, das 4 habilidades para a educação do século XXI, e isso ser um suporte para qualquer disciplina do nosso currículo escolar. Em especial da matemática, que é uma ligação quase que direta do xadrez com a matemática. Então, a questão é como usá-lo. A questão passa a ser como usá-lo. A gente se convencer que há um valor educacional no jogo de xadrez não é tão difícil. A gente se convencer disso. Né? Que é o que eu tentei falar até agora. Né? Há um valor educacional no jogo de xadrez. Né? E para o mundo contemporâneo, ele ainda continua sendo importante para ajudar no desenvolvimento desses pilares da educação para o século XXI. Um jogo medieval, um jogo milenar, um jogo analógico, né? Mas a questão é como utilizar. Então, quando eu resolvi resgatar o trabalho com o jogo de xadrez aqui nessa escola, aqui nós sempre tivemos uma tradição no xadrez. Né? Sempre nessa escola a gente viu e vê alunos jogando xadrez. E na época que eu fazia o doutorado, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu estava afastado fazendo o meu doutorado, mas me chegou a notícia de que um dos alunos abriu um clube de xadrez no campus. Aí eu vim para conhecer. Era um clube de xadrez preto e branco. Conheci esses alunos. Né? Muito legal, a direção da época apoiou. E aí eu pensei o seguinte, quando eu voltar eu vou ajudar. E aí se passaram uns 2 anos e meio, por aí, 3 anos, não sei, acho que. Quando eu voltei, o clube já estava fechado. Mas como? Já acabou? E aí, conversando com outro, descobri um aluno que na época era do ensino médio e passou para o curso superior aqui. Descobriu esse aluno, fui conversar com ele e o clube, eles professor, olha, o pessoal foi se formando, foi indo embora e fechou. Mas eu guardei todo o material. Está lá na sala do TCF, ou na sala do Grêmio. Aí, resgatei esse material e aí cheguei nesse ponto em que eu fui pensar na didática do xadrez. Mas como implantar o jogo de xadrez numa escola? E isso me levou uns anos depois até aprofundar o estudo e eu fui resgatar do mapa. Isso aqui eu achava até mofado. Para eu achar isso aqui foi uma monografia de especialização que eu fiz na educação sobre o jogo de xadrez. Sobre o jogo de xadrez. Na época eu já tinha doutorado e tudo mais. Mas me interessou me aprofundar, para entender melhor o jogo e aplicá-lo pedagogicamente. Aí, aqui eu fiz uma pesquisa de como na cidade de João Pessoa, nas escolas aqui em João Pessoa, se trabalhava xadrez. Nas escolas se tinha xadrez, como se trabalhava. E também eu consegui identificar um dos primeiros, não vou dizer o primeiro, porque é muito forte, mas um dos primeiros professores a trabalhar com xadrez aqui em João Pessoa. O professor Edson Loureiro. Lá daquela escola estadual do Castelo Branco, que mudou o nome agora. Não do Lago, E tem a entrevista aqui, eu fui reler isso aqui, ó. Isso aqui é em 2006. Eu fui reler para conversar com vocês. Aí tem essa entrevista. E sabe o que é que o que motivou ele na década de 70
a usar o xadrez para ajudar os alunos com deficiência momentânea. E percebendo os estudantes com dificuldade em matemática, anos 70 isso, olha, grande novidade na época. Ele foi trabalhar o xadrez com essa perspectiva de ajudar no ensino da matemática. Mas aí, aqui resumindo, aí eu fui conversar com os professores da época e trabalhar com xadrez. A maioria era como escolinha esportiva. Xadrez para torneio. Xadrez para torneio. O jogo pelo jogo. O jogo pelo jogo. Mas o xadrez com um potencial muito maior do que isso. Então, a didática fundamental, eu comecei a associar a ideia da didática fundamental ao xadrez. Então, a didática fundamental é a didática da pedagogia relacional. A pedagogia relacional é a pedagogia da educação integral. E a pedagogia e a educação integral é a educação que as escolas devem promover, principalmente para esse mundo contemporâneo. E o que a BNCC preconiza? Olha o encadeamento. Então, a didática fundamental, ela vai buscar associar esses aspectos multidimensionais da educação, do processo pedagógico. A conceitual, que é a questão de conteúdo, conhecimento, procedimental, como fazer, e a dimensão atitudinal, que é o saber ser e o saber viver junto. Olha, muito os quatro pilares da educação. Então, daí esse conhecimento que vai além do jogo, porque se eu colocar o xadrez como jogo na escola, basta eu saber jogar xadrez. Mas se eu quero usar o jogo de xadrez, que vai além do jogo de xadrez, eu preciso conhecer o que é a didática fundamental, os aspectos pedagógicos. Aí é necessário que quem for trabalhar com o jogo de xadrez tenha conhecimento pedagógico. Então, não precisa ser um especialista no xadrez, mas você, na sua disciplina, na sua base de conhecimento, então, vocês, professores de matemática, professoras de matemática, então, o que eu preciso conhecer do jogo de xadrez, o que eu preciso conhecer da didática fundamental para aplicar o jogo. Isso é que nós começamos a perceber essa necessidade para que o jogo de xadrez na escola vá além do jogo. E o Estado do Paraná e a UNB, a Universidade de Brasília, nessa época, era o que mais estava avançado nisso. O Estado do Paraná, o programa de jogo de xadrez escolar do Estado do Paraná, até hoje é o mais avançado, porque justamente trabalha isso. O xadrez além do jogo, o xadrez de fato, como um suporte pedagógico da escola do Estado do Paraná. Isso trabalha os professores da rede, é um programa sistematizado, isso. E aí vem todo um conjunto de publicações, e tem muito material ligado, livros, etc. Porque a rede pública do Estado do Paraná abraçou o jogo de xadrez nessa perspectiva da pedagogia relacional, da didática fundamental. A UNB, que é o professor Antônio Vilar, da cartilha assim, que trouxe tudo isso, e eu sabia que ele era expoente, ele me orientou nisso. Ele me orientou. Tem aqui a assinatura dele, nota 10, parabéns. Foi um orgulho. Isso aqui, na época, orientação à distância, hoje é normal, né? Mas na época, foi isso que eu fiz no essa especialização. Houve um estranhamento de orientação à distância, já foi eu tive que vencer barreiras, mas eu queria então ir lá,
na orientação. Tive a oportunidade de ter só um momento presencial com ele. Eu não o conheci pessoalmente, eu não conhecia. Eu só conheci os livros, a tese dele, eu tenho a tese dele, né? E sabia da fama dele, né? Mas o jogo de xadrez me estimulou tanto a buscar esse aprofundamento, né, que eu entrei em contato com o Antônio lá e por telefone, e-mail, fomos construindo a monografia e coincidiu de eu ir para Belém do Pará participar de um congresso na área de engenharia e tinha uma conexão com o Brasília. 3 horas de espera. Eu lá, tal dia, tal hora, estou no aeroporto, você pode ir lá para conversar. Saí do aeroporto, não vou poder. Qualquer coisa você pega o voo. E ele foi. Ele também foi entusiasmado com essa ideia. Foi o único momento presencial da nossa parceria. Depois, anos depois, eu fui voltar a encontrá-lo nos Jogos Nacionais dos IEF. Quando a rede IEF fez 100 anos, foi em 2009. Não, 2009, a rede fez 100 anos, que é 1909, né? Aí houve os jogos entre os IEFs em Brasília, os jogos nacionais. Aí aqui eu era o técnico de xadrez, olha, eu era o técnico de xadrez, aqui da equipe. Aí eu fui, e lá, Antônio lá em Brasília, né? Ele foi ver a competição, aí eu voltei a conversar com ele. Em 2009 eu tinha terminado, tudo, e nesse ano fomos campeões nacionais, né? Xadrez. Veja, eu não trabalhava diretamente nisso, porque eu nunca fui um bom jogador de xadrez. Nunca fui. Os alunos ficavam sempre querendo jogar comigo, achando que eu era um mestre. Não sou um mestre de xadrez. O jogador de xadrez facilmente os alunos ganharam comigo em pouco tempo. Porque o objetivo não era esse. Não precisa ser um grande mestre de xadrez. Não precisa trabalhar na escola. Não precisa. É melhor a sensibilidade pedagógica. Muito melhor. Mas eu tive também a felicidade de conhecer uma pessoa que trabalha no xadrez pedagógico e é um forte jogador de xadrez, e aí eu fui pegando umas dicas com ele de como treinar a equipe. Terminou dando certo e chegou a ser campeão nacional. Então, assim, ainda hoje a Universidade de Brasília tem muita pesquisa nessa área de jogos, em especial xadrez, e no estado do Paraná. Já estamos terminando, certo? Aí, além dessa visão, né, da pedagogia relacional, né, que é essa pedagogia que Marta colocou aqui, a pedagogia relacional. Olha, vocês mandam e Marta, mas Marta é que dá notas no final, né? É a pedagogia relacional, tá? Né? Vai e vem, né? Mas é verdade. Então, mas é preciso é necessário, o bom é que se tenha uma estrutura adequada. Quando a gente quer desenvolver educação escolar, temos que ter estrutura em qualquer área, não é isso? O xadrez é a mesma coisa. Então, que esse clube de xadrez escolar, né, ele se integre ao projeto político-pedagógico da escola, que contribua, né, com os objetivos daquela escola, né, e que estimule a interdisciplinaridade. Aí é que a gente vê o potencial desse jogo, como ele se entrelaça com tudo. Basta a gente saber enxergar, ter criatividade, para daqui desse tabuleiro de 64 casas, a gente tirar o mundo. Né? Para mostrar essas coisas e também até para exercitar e aprender, nessa época eu comecei a estimular os alunos a participar da Feira de Ciência no Espaço Cultural. Não sei se ainda existe hoje. Chamava-se MOCIEC, Mostra Científica da Estação Ciência. É do Espaço Cultural. A cada ano a gente ia com um tema. Aí teve um ano que foi xadrez e matemática. Então,
dos grãos de trigo ao espaço sideral. Dos grãos de trigo ao espaço sideral. Então, essa ideia do xadrez da potenciação é a ideia mais evidente do xadrez, quando a gente associa com a matemática. Por quê? Porque tem uma lenda que diz que o jogo nasceu de um desafio que um rei ali da Pérsia antiga, por estar entediado, colocou um desafio, que é a história da lenda dos grãos de trigo. O desafio foi quem trouxesse um jogo que o animasse durante o dia, poderia pedir qualquer coisa como prêmio. E quem ganhou, alguém levou o jogo de xadrez e pediu o seguinte prêmio: uma quantidade de trigo que fosse 1 grão na primeira casa, 2 grãos na segunda, 4 na terceira, 8 e assim por diante. Sempre dobrando a cada casa. Aí o rei disse para você só, e é isso. Só que quando ele pediu para fazer as contas, e quando isso chegasse na casa 64, dava uma quantidade de trigo que dava para cobrir a superfície da terra por 5 centímetros de espessura. Aí é a potenciação e é o que é mais evidente na associação do xadrez. Desculpa me interromper, mas Sim. nessa fala eu me lembrei. Essa história está contada numa das dos filmes de Malvadão. Sim, tá lá. E eu acho interessante também esse final, porque mostra a soberba do rei, né? Achar que podia dar qualquer coisa que o cara pedisse, né? E no final das contas ele viu que aquilo ele não podia. Xadrez ensina a mudar. Então, mas também é possível criar um jogo de perguntas e respostas. Nessa época, só existia aquele licenciatura em Química. Nessa época. 2000, começo dos anos 2000. Licenciatura em Química. E, por uma questão de oportunidade, de uma disciplina do projeto integrador, eu convenci o coordenador da época e permiti trabalhar com o jogo de xadrez com os professores de Química. Como associar xadrez com Química? Aí eu fui sem saber. Eu sei que consegue. Então, eu acredito no potencial do xadrez. E fui trabalhar com os futuros professores de Química nessa disciplina de projeto integrador, 2 ou 3. Cada semestre tinha um. Aí tinha um lá vazio de bobeira, o coordenador disse: ocupa esse espaço. E numa das turmas foi pensado um jogo de perguntas e respostas. Mas sobre o que é que serve para tudo. Qual a ideia que eles pensaram, eles e elas? Era um baralho com perguntas sobre química, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, assim, vários assuntos, embaralhado, aí por série. A aluna do primeiro ano, aí ia jogar o xadrez. Toda vez que fosse fazer uma captura, a captura só poderia ser feita se quem fosse fazer a captura respondesse certa pergunta. Então, quem tinha sua peça ameaçada, puxava a carta do baralho e fazia a pergunta. 4 no dedicador de quantos elétricos? Aí tem você pode fazer essa captura. Se errasse, tinha que fazer qualquer outro lance. Olha que ideia. E aí ficaram jogando. E praticando e estudando química. Então isso aí eles levaram essa ideia para o congresso, no trabalho. Então cada disciplina pode utilizar isso. A própria prática do jogo, praticar o jogo, já pratica o pensamento xadrista, que é o pensamento científico. Objetivo, descritivo, objetivo explicativo, objetivo sintético. Então, a cada lance eu tenho que fazer o raio-x da posição. É a descrição. Do raio-x da posição, eu vejo quais são os elementos estratégicos que mais sobressaem. Aí vem o conhecimento do jogo.
conhecimento. Ah, é peão atrasado, é peão isolado, é de coluna aberta, é diagonal, aí vem o conhecimento científico do jogo. E com esses dois ingredientes eu digo agora é o que eu faço. Para onde eu vou? Aí é o último estágio do pensamento. Então, a prática do jogo no clube, claro que com orientação, também está contribuindo com a matemática, porque eu sou professor de matemática. Mas se eu sou professor de química, eu contribuo também com a química. O pensamento estatístico. Então eu tenho ligação direta, como no caso da potenciação da matemática. Eu posso ter uma ligação indireta, como por exemplo o jogo de perguntas e respostas. Ou eu posso ter a prática do pensamento estatístico que serve para tudo. Certo? Então, eu preciso estimular continuamente isso. É um cálculo cultural, né? E aí eu trago para vocês, que tal um curso sobre xadrez pedagógico? Se vocês toparem, eu me comprometo a organizar e fazer para vocês um mini curso, talvez aí umas 20 horas, para a gente detalhar mais isso. Né? A gente, nós ainda temos um clube de xadrez, o professor Abdala, professor da educação física, que assumiu quando o motivo do meu afastamento foram dois. Um, eu comecei a ocupar os cargos na gestão da escola, aí comecei a ficar mais ocupado, a escola crescendo, então para todo que é lado, viajando. E outra porque chegou um professor, que é o professor Abdala, inclusive eu convidei para estar aqui. E ele assumiu o trabalho com xadrez. Então existe aí um clube de xadrez, o espaço, né, a movimentação. Né? Claro que assim, está muito pelo perfil dele, que ele é um professor de educação física, então ele termina trabalhando mais a questão de torneio. Mas aí nós somos parceiros e é possível retomar essa parte do xadrez pedagógico. Então, assim, eu me coloco à disposição, se vocês assim quiserem, vocês da comissão podem organizar um grupo, só vou conversar sobre isso, marcar um melhor horário, a gente pode fazer. Se esse mini curso for realmente mínimo, ainda dá para tentar aplicar nesse para tentar botar os alunos Sim, nós temos na semana de sexta e dia, Não é porque eu queria eles têm um momento em que eles podem cumprir horas. ah, certo, pronto, tranquilo. Certo, então é isso. Fica esse convite, né, essa possibilidade de construir um curso. E também, para mim, é uma retomada, porque eu estou tendo dificuldade, eu tenho disciplina no 4º ano, um técnico integrado de eletrotécnica e de eletrônica, e eu estou enfrentando a dificuldade de comunicar com esses alunos, né, nesse mundo contemporâneo. Eu tenho dificuldade, então daí eu estou, né, aos poucos introduzindo o xadrez. Estou fazendo esse resgate, né, também utilizar o xadrez na minha disciplina, como uma maneira até da gente voltar a pensar no mundo analógico, né, a ter contato com coisas reais, né, sair do virtual, né, o xadrez, então, até esse aspecto, hoje eu acho que é uma necessidade. Então, assim, estou muito mais aqui com um resgate, uma volta, né, e esse curso também ia ser esse curso. Né, seria uma coisa para a gente crescer. Uma última coisa. Olha, até que aspecto do xadrez, eu pensei agora para comentar isso e esqueci. O jogo de xadrez tem um tempo fixo de execução da partida, existe um relógio de xadrez, né? Cada um jogando, vai para um relógio do outro, para o seu relógio e a gente aprende o que com essa prática? Tudo na vida a gente tem um tempo limitado, né? Então a nossa vida
é um tempo limitado. Então, exercitar a solução de problema no tempo limitado é necessário. O xadrez exercita isso. Você fala da questão da concentração, Gente, obrigado pela atenção. Estou à disposição para a gente